O Jornal da Manhã recebe agora o desembargador José Laurindo de Souza Neto, ex-presidente do Tribunal de Justiça do Paraná, que é um dos nomes mais citados para uma das vagas como ministro do Superior Tribunal de Justiça. Desembargador, bom dia, obrigado pela atenção com os ouvintes da Jovem Pan em todo o Paraná. Nas últimas semanas, a gente tem acompanhado aí uma série de posicionamentos de entidades e autoridades a favor da sua indicação a uma das cadeiras do STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça. Como é que o senhor está vendo esse apoio e como é que o senhor está trabalhando em torno dessa possibilidade? Bom dia mais uma vez. Bom dia Marcos Souza, bom dia aos ouvintes da Rádio Jovem Pan. Eu vejo como um reconhecimento ao trabalho que exercido por ocasião da presidência do Tribunal de Justiça e também do Conselho de Política, do Conselho de Presidentes dos Tribunais de Justiça do Brasil. Claro que é sempre um desafio, é sempre um chamamento que você tem para exercer uma função representativa do Estado do Paraná. Então, é claro que é necessário ter consciência da responsabilidade, para poder participar desse certame eleitoral, em que se apresentam aí 60 desembargadores disputando essa função de relevância como membro do STJ, Superior Tribunal de Justiça, que é a instância máxima da nossa justiça brasileira no que diz respeito à matéria infraconstitucional. Nesse sentido, desembargador, vendo essa indicação, esse apoio de várias casas, como tem sido a sua agenda, o seu trabalho aí também nesses últimos dias para pleitear esse apoio, esse contato com tantos setores que apoiam você nessa próxima corte? Eu sei, a presença física em Brasília é muito importante, audiências qualificadas com os ministros e a entrega de currículos, tem sido esse o cotidiano. Isso ocorre com todos os candidatos, são 60 candidatos, vários presidentes de vários tribunais no Nordeste, de todo o país. Então, é sempre um enriquecimento estabelecer diálogos com aqueles que são 30 ministros que decidem, na verdade, o STJ é composto por 33 ministros. Estão vagas, 3 vagas, uma vaga para advogados e 2 vagas para a Justiça Estadual, porque a composição do STJ é essa, 1/3 destinado das suas vagas, 33 vagas, 1/3 das vagas destinadas aos tribunais federais, 1/3 das vagas destinadas aos tribunais estaduais, desembargadores, e 1/3 destinados aos advogados e membros do Ministério Público alternativamente. Desembargador, quando a gente escuta a respeito do STJ, nós acompanhamos alguns debates acalorados, porque, como o senhor trouxe, ele é uma das últimas instâncias, é a última instância de muitas decisões. Agora, o Paraná e o sul do Brasil, ele está subrepresentado. Nós temos 2 membros apenas hoje ali. E qual seria a importância, então, para a nossa região, para o nosso estado, que se todo esse apoio, a gente espera que se converta ali numa eleição, concretamente numa eleição, isso teria um impacto aqui para o nosso estado? Sem dúvida nenhuma. Nós já tivemos um número mais significativo de representantes do Paraná no STJ. Hoje temos 2 valorosos ministros, ministro Cuquina e ministro Joel Pacioni, que representam o Paraná. Outros estados da federação, também tribunais de grande porte, possuem um grande número maior de representantes. Então é sempre importante que haja um paranaense, exatamente com esse espírito, porque disputar um certame eleitoral dessa natureza, ela exige a consciência de que não se está se colocando interesses individuais, do candidato tal, do fulano ou do Beltrano, mas sim interesses do Paraná, interesses coletivos, de representatividade, porque o STJ, ele profere decisões que influenciam sobremaneira a vida cotidiana do cidadão, de forma que é importante que haja o Paraná que tenha essa representatividade, com as questões, os conflitos inerentes ao nosso estado. Claro, vivemos aí num país único, mas cada cantinho com a sua cultura, com seus conflitos, com o seu desenvolvimento, com a sua história, com a sua gente. Eu fico muito feliz de ter o reconhecimento da minha gente,
Hoje, recebendo esses apoios, me deixam, de uma certa forma, confortado de participar desse certame, porque se coloca em interesses republicanos, né? Se coloca em interesses coletivos e não interesses individuais. Desembargador, é importante lembrar que o senhor teve uma passagem aí como presidente dos tribunais de justiça de todo o Brasil. Essa experiência de já conectar o judiciário como presidente dos TJs ajuda nesse debate? Sem dúvida nenhuma, porque você tem a interlocução, o diálogo com todos aqueles os componentes dos tribunais e de toda digamos, a estrutura da justiça nacional. Isso tudo somado à vida acadêmica, somado a experiências do cotidiano, das decisões e dos julgamentos, claro que favorece a disputa nesse certame. Mas eu vejo que o mais importante são os 34 anos de justiça estadual, sabe? Porque, claro, experiência, o STJ julga, na maioria dos casos, processos de natureza comum, né? Claro, ele tem competências para julgar aqui, competência para julgar os crimes comuns dos governadores, dos desembargadores, envolve matéria, mas sobretudo ele tem a maioria, né, da matéria é relacionado à justiça comum. É a justiça vivida pelo cidadão, quer dizer, que sofre as agruras dos conflitos do cotidiano. Por isso que a corte é chamada a Corte da Cidadania. Nós estamos conversando com o desembargador José Laurindo de Souza Neto, que é um dos cotados para uma das cadeiras do Superior Tribunal de Justiça. Desembargador, outros paranaenses também estão ali tentando essa vaga no STJ, né? Apesar do senhor ter mais apoios, né, outras pessoas também tentam, outros desembargadores também tentam essa vaga. Há uma chance do Paraná se unificar agora na reta final em um único nome, até para ganhar mais força, mais musculatura e reivindicar de maneira regional, né, esta vaga no STJ? Não, assim, o edital do certame, ele abre a possibilidade de que todos os desembargadores venham participar. Aqui no Paraná nós temos também outros 9 desembargadores, 8 desembargadores e também um juiz, que se habilitaram como candidatos, valorosos também, representantes do nosso judiciário paranaense, possuem o direito de participar desse certame, é legítimo que o façam, de forma que se atende também à possibilidade de representar o seu estado diante desse certame eleitoral, dessa disputa eleitoral. Outros estados se apresentam com um candidato único, isso favorece, claro, porque existe uma coesão, uma coesão e também centra-se o apoio político num só candidato, não há a possibilidade de se dissipar os apoios, que é muito importante dentro dessa disputa, né? De forma que hoje já estamos na reta final, a eleição deverá ser no dia 23, de forma que é legítima também a participação dos demais desembargadores nesse certame. Estamos ao vivo com o desembargador José Laurindo de Souza Neto, ex-presidente do TJ do Paraná e também um dos nomes mais citados aqui no estado para uma das vagas de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Bom, falando sobre essa vaga do STJ, então, desembargador, a definição dessa lista tríplice está prevista aí para ser enviada até o dia 23 de agosto. E até lá, muitos compromissos, como que vai ser essa agenda? É sempre estabelecendo diálogos, né, com os ministros. Claro que são 2 vagas, na verdade, são 3 vagas que estão em jogo. Uma vaga destinada aos advogados, então foi feito pela ordem dos advogados uma lista sextupla e a corte então escolherá uma lista tríplice e que será levado ao presidente da República, a nomeação do presidente da República após a aprovação do Senado Federal. Também estão em disputa 2 vagas para representantes da Justiça Estadual. Uma proveniente da aposentadoria do ministro Mussi e a outra vaga proveniente do falecimento do ministro Sanseverino.
Claro que para essas vagas são escolhidas, para cada vaga é uma lista dupla, não uma lista tríplice, uma lista dupla, de forma que para as duas vagas teremos uma lista quádrupla, que será então a escolha será feita pelo presidente da República de 2 nomes, após a aprovação do Senado Federal. Então a expectativa é essa, de estabelecer um diálogo, né, levando a compreensão, ao conhecimento daqueles que votam, né, da importância do representante do Paraná nesse cenário, porque nós temos que ter consciência aqui da responsabilidade da função, né, independentemente da vontade individual de cada um. É importante essa consciência do alcance do exercício dessa função e de quem os destinatários, que é sempre o bem servir, quer dizer, o objeto é o bem servir à sociedade. É por isso que recebe essa denominação de Corte da Cidadania. Então, tem sido isso, mostrar exatamente claro, o apoio de todos os segmentos da sociedade paranaense. Isso é muito importante. Eu fico muito contente de ter recebido esse apoio do setor produtivo, do setor econômico, e sobretudo dos movimentos sociais, porque nós tivemos a oportunidade aqui de presidir o nosso tribunal durante o período da pandemia, e a nossa maior preocupação sempre foi destinar a nossa gestão, a função social da gestão, né, preocupado com aqueles que mais precisam da justiça. E esse período da pandemia foi um desafio enorme, e nós tivemos várias atividades ligadas à moradia, à regularização fundiária, atendendo aos favelados. Então, ter o reconhecimento dos movimentos sociais, em virtude de toda essa crise que nós passamos, me traz, digamos assim, legitimidade para poder participar desse certame, trazendo ao conhecimento daqueles que irão votar, né, exatamente isso, a capacidade de resolver conflitos, né? E exatamente isso a liderança tem que ter, eu acho, essa consciência de que tem o ônus da função de enfrentar essas demandas que surgem, e preocupado com o coletivo, né, e não com o individual. Eu acho que é isso que se destaca, isso que é a intenção de mostrar e demonstrar, para que haja a prevalência desses requisitos, né? Porque é uma escolha muito subjetiva, é muito individual, é muito política. A escolha é uma escolha política, na verdade, claro, leva-se em consideração toda a trajetória do magistrado, mas é uma opção individual de cada um, é uma votação secreta e também uma votação sem fundamentação, de forma que, né, é importante que também se ganhe com o diálogo. É um certame aqui onde participam vários representantes de vários estados, presidentes do Brasil inteiro, alguns tribunais, de forma que é importante que você tenha em mente que é na caminhada que você ganha, estabelecendo diálogos, construindo sempre a favor do nosso povo e da nossa gente no Paraná. José Laurindo de Souza Neto, desembargador, ex-presidente do TJ Paraná, que é um dos nomes mais citados para uma das vagas de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Eu quero agradecer a sua atenção com a audiência da Jovem Pan em todo o Paraná. Eu que agradeço, Mark, e também agradeço aos senhores, a todos os ouvintes da Rádio Jovem Pan do Paraná. Obrigado, desembargador.